E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no canal Desenhando Animes para uma aula muito aguardada. Essa aula aqui vai ser sobre como desenhar pés. Antes de mais nada, saiba que esse vídeo aqui vai acabar daqui a pouco e você não vai se tornar um expert em desenhar pés não, tá bom? Na verdade, a minha ideia é fazer alguns videozinhos sobre como desenhar mãos, como desenhar pés, onde eu passo algumas dicasinhas para você usar no seu desenho, tá bom? Aliás, eu já fiz o vídeo sobre como desenhar mãos, pelo menos o primeiro dele, eu pretendo fazer mais alguns outros. Então dá uma procurada no canal porque você vai aprender umas coisas bem legais, tá bom? Então ó, eu vou mostrar para você hoje um esqueminha que eu gosto bastante de usar para me ajudar na hora de desenhar os pés, tá bom? Eu tô fazendo aqui no digital, mas você pode e deve fazer no tradicional, no papel também. O importante é você entender o que eu vou te passar e reproduzir isso e treinar também. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil na hora de desenhar pés. Então olha só, eu peguei um desenho aqui do Google, não achei o artista, né, quem fez esse desenho, porque senão, vocês sabem como eu faço, eu sempre gosto de citar, seja lá, se eu peguei uma arte da internet, eu gosto de citar porque a gente merece o devido reconhecimento, não é mesmo? Então olha só, eu gosto de dividir o pé em três partes. A parte dos dedos, a parte dessa pontezinha aqui e a parte do calcanhar. Então assim, ó, é muito importante que você esteja um pouquinho familiarizado com formas tridimensionais, tá bom? É aquilo que a gente sempre fala no canal, né? Voltar pro básico, entender as formas, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas aqui na descrição tá o curso Desenhando Animes e lá sim tem uma aula gigantesca, completaça sobre como desenhar pé, como desenhar mão, tá? Aqui é só um tequinho, só uma lasquinha, só o tampão do dedo para você pensar mais ou menos como é que você vai conseguir fazer isso. E lá também eu falo sobre formas geométricas e tal, como pensar na hora de criar qualquer coisa. Enfim, olha só. Primeiro de tudo, vamos entender e desenhar essas partes do pé, né? Então, olha só, vamos pegar primeiro, ó, essa partezinha que vai ligar, né, entre muitas aspas, a parte do calcanhar com os dedos. Então, assim, ó, vem comigo que a viagem é doida. Olha só, eu vou pensar num cilindro, certo? Vamos fazer um cilindro aqui assim, ó, mais ou menos. Ó, pensando no 3Dzinho, né? Ó, aqui assim a gente não consegue ver, mas enfim, né? Só para você entender que isso aqui é um cilindro tridimensional, entre muitas aspas, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui assim, ó, no meio. Cortei, pá, passei uma faca, tanto de um lado quanto do outro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma apagadinha aqui, ó, com a borracha, só para não ficar tantas linhas. Mas olha o que a gente conseguiu. A gente conseguiu um meio cilindro, tá? Essa é a ideia. Agora olha só, eu vou pegar aqui, ó, essa parte do centro e vou fazer ela envergar um pouquinho. Vou colocar ela um pouquinho para cima, tanto aqui quanto aqui embaixo também. Então a gente vai ter um negócio mais ou menos assim, ó, uma coisa mais envergada mesmo, ó, uma coisinha mais ou menos aqui assim, certo? Deu para entender? Tranquilo? Ó, aqui, ó, eu não fiz a parte, né, do fundo ali, ó, mas dá para entender que seria algo mais ou menos aqui assim. Fácil? Tranquilo? Beleza. Essa parte do dedo, como é que seria? A gente ia pegar essa mesma forma aqui, ó, tá vendo? E replicar ela. Então eu vou fazer um pouquinho mais para baixo. A gente faz essas partes meio desconexas e depois a gente junta tudo, que você vai ver que vai ajudar pra caramba. E ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui assim, ó, e vou fazer uma voltinha, certo? Então fiz essa voltinha mais ou menos aqui e a gente já tem essa parte, né? Se a gente fosse pensar numa coisa mais tridimensional, ou ela seria algo próximo a isso aqui. Né? Agora com esses risquinhos você já conseguiu entender o volume dela. Essa é a ideia. Eu vou até fazer aqui assim, ó, para ficar mais fácil para a gente entender, certo? E agora vamos fazer a parte do calcanhar. Então o calcanhar é o seguinte, eu vou fazer um círculo aqui assim, ó, em cima, né? Um círculo não, né? Uma elipse, né? Um negócio um pouquinho mais achatado. Agora, ó, essa mesma parte de trás, né? Tá vendo que não tá muito à mostra, que é praticamente a mesma da frente, eu vou copiar para cá, aqui assim também, ó, tá vendo?
É algo mais ou menos aqui. E depois, ó, eu vou fechar. Isso pode parecer um pouco complexo, mas na verdade é sim. É sim, porque desenhar pé, desenhar mão é uma coisa complexa, cara. São coisas orgânicas, coisas que se movem, então é um pouquinho difícil. Isso aqui ajuda bastante porque a gente está trabalhando com formas. Então por isso é que você tem que treinar bastante, tá? Uma outra maneira de chegar nesse resultado é começar pela base, que a base aqui ó, não mostra, né? Mas seria mais ou menos, ó, uma coisa aqui assim, a parte de baixo. Depois a gente vem na parte lateral, aqui assim, ó, já sobe para cá também. E depois tem a parte circular aqui em cima, tá? É uma outra forma de chegar nesse resultado, talvez até um pouquinho mais simples. Agora, qual que é a ideia do negócio? É a gente juntar essas três partes. E eu vou juntar, e os cachorros estão latindo loucamente ali no fundo. Espero que vocês não estejam ouvindo isso. Eu vou juntar em cima dessa imagem, dessa artezinha aqui. Se vocês têm dificuldade numa coisa e estão estudando a estrutura, o básico, não tem problema, é uma coisa bem legal de fazer. Pega um desenho, alguma foto, alguma coisa que já esteja pronta, coloca onde você quer colocar, diminui a opacidade e rabisca por cima. Né? Faz isso no computador, imprime e vai no pincel, sei lá, no bico no bico de pena? Aí eu fui longe, hein? Bico de pena não. No pincel, no lápis, na caneta, o que você quiser. O importante é você treinar, é uma forma bem legal de fazer isso, tá bom? Então olha só, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou até colocar umas coresinhas aqui assim, pra gente brincar. Vamos dividir aqui, ó, eu vou dividir a parte da ponte do pé, é uma coisa mais ou menos aqui, ó, certo? Depois eu venho e, opa, puxei aqui pra cima. Lembra sempre, ó, de subir, né, de dar essa envergada, é muito importante. Aqui a pessoa não fez, né, o artista que rabiscou e ficou uma coisa meio, não parece estar murcho? Parece estar murcho, né? Então não é muito legal. Se ele levantasse só um pouquinho aqui, ia dar uma outra cara pro pé, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo também, tá bom? Então ó, vamos voltar aqui. Aí ó, fiz aqui assim. Claro, se eu quisesse ver ó, o restante, ia ser mais ou menos aqui, mais ou menos aqui assim também, mas nesse primeiro momento não precisa, tá bom? Agora eu vou pegar uma outra cor aqui, vamos pegar um verde, verdinho, e ó, o mesmo negócio que a gente fez separado, ó. Vim pra cá, puxei aqui assim, certo? Ó, mais ou menos aqui, assim, puxei pra cá. E agora a gente vai fazer a parte de trás. Então a gente tem o cilindro aqui, ó, porque a partir desse cilindro a gente pode, ó, puxar a perna, né? Então ó, já facilita a nossa vida. E ó, tá vendo que a parte que a gente ia ter que desenhar já tá feita, né? Porque a gente já fez a ponte. E depois a gente então pode simplesmente juntar as coisas aqui. Então a gente tem três formas que a gente, que é um esboço, querendo ou não, isso daqui é um esboço para num segundo momento a gente começar a colocar os detalhes, né? Ó, então vamos lá, eu vou diminuir a opacidade aqui. Ih, me perdi nas camadas tudo já, que maravilha, né? Normal, faz parte. Mas olha só, tenho isso aqui feito então, esse esboção. O que eu posso fazer? Eu posso, ó, com preto aqui, ó, começar a rabiscar algumas coisas. Por exemplo, o calcanhar, coisas interessantes de vocês saberem. Ó, ele sempre vem um pouquinho para fora. Isso é importante, tá bom? Às vezes você quer fazer um pé de lado, você vai fazer isso daqui, ó, vai parecer uma pixel art do joguinho de Atari, né? Não é essa ideia. Ó, ele sempre vem, essa parte do calcanhar, um pouquinho para fora. Isso já muda muito o que você está fazendo, tá bom? Então, ó, aqui eu coloquei um pouquinho para fora. Ó, aqui, ó, ele vai ter, eu diria que é uma primeira barriguinha do pé, tá? Então, ó, tem a primeira barriguinha, primeiro, ó, para baixo, aqui assim, ó. A ponte, lembra que a gente deu aquela envergada? A gente vai ter a segunda aqui assim, ó, que é para cima. Aqui assim, tá vendo? Então a gente tem uma barriguinha para baixo, outra para cima. E agora, ó, a gente faz essa curvinha aqui assim, tá bom? Eu vou resolver primeiro, ó, baixo, cima, baixo, né? Eu vou resolver primeiro essa forma principal e depois a gente coloca os dedos. Ó, fiz aqui então, já puxo pra cá,
certo? E ó, eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Eu fecho essa forma aqui assim e depois começo a trabalhar internamente, fazendo os dedinhos e tudo mais, tá bom? Mas ó, só de fazer isso daqui, a gente já tem uma ideia legal de um pé, né? De um pé. Então olha só, o dedão, como que eu gosto de fazer? O dedão ele é todo meio que quebradiço, ele parece uma escada. Então olha só, eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Ele vem pra cá, desceu pra cá. Eu não vou seguir totalmente o desenho de baixo, porque senão é só copiar por cima, né? Poderia até apagar ali, mas vamos deixar isso daqui como um tipo de referência. E olha o que acontece. Ele vira como quase se fosse, né, uma escadinha. Olha só, né? Essa é a ideia do dedão. Então assim, ó, é claro que eu não vou, né, completar aqui, senão vai ficar estranho. Só que é interessante perceber que na hora que a gente for colocar as unhas, ou no caso a unha aqui, ó, ela vai ficar, ó, bem nessa parte da escadinha. Aí você já sabe, opa, eu tô olhando um dedão aqui, um desenho 2D, mas eu tô entendendo os planos. Isso é importante, tá bom? Mas enfim, ó, até poderia colocar uma unha mais ou menos aqui assim, bem estilizada do jeito que eu gosto de desenhar, já funciona tranquilo. Agora, os outros dedos, eles é mais no modo F, né? Você pode rabiscar de qualquer jeito, entre muitas aspas, que funciona. Então, olha só, eu vou até diminuir o pincel aqui, ó. Eles são mais agrupados, então, ó, o que eu gosto de fazer? Eu faço eles como se estivessem tendo um caimento, né? Ó, aqui assim, certo? Só lembrem-se sempre, contem os dedos, tá bom? Eu sei que nem todo mundo tem 5 dedos no pé, mas normalmente as pessoas têm. Então, cuidado para não esquecer um, tá? Ao menos que você queira. Tô fazendo um personagem, ele é bem cartunesco, é tudo cartoonizado, eu quero deixar ele com 3 dedos no pé. Beleza, tá? Mas é importante que você saiba o que você tá fazendo, tá bom? Então, ó, eu posso até puxar um risquinho ali, ó, pra cima. Olha como fica legal, né? Depois a gente pode vir aqui, ó, colocar umas voltinhas para ser as unhinhas. Ó, o dedinho ele tá bem escondido ali, mas tudo bem, você não precisa mostrar tudo, né? Senão ia ficar bizarro, né? Eu vou mostrar o dedinho aqui levantado, né? Tipo, bebendo uma coisa na xícara. Não precisa. É só dar a entender, né, que ele tá aqui, por mais que ele não apareça tanto. Isso é importante, tá bom? Agora, ó, vamos apagar isso que tá do lado e vamos fazer os últimos ajustes, né? Os últimos ajustes, ó. O que eu vou fazer? No dedão aqui, eu vou vir aqui para baixo. Ó, eu vou fazer uma voltinha e, ó, aqui assim. Isso aqui, ó, faz toda a diferença. Toda a diferença, tá bom? E olha só, a gente já tem a ideia de um pé, né? Olha aí, ó. Mais ou menos aqui. A gente tem isso aqui, ó, que é como se fosse uma gota caindo numa gota de, sei lá, um choro, alguma coisa assim. Só que a gente só precisa fazer, ó, um risquinho. Isso aqui é a parte que a gente consegue ver bastante do osso da perna, né? Enfim, a gente já tem a ideia de um pé. Por que eu gosto de dividir nessas 3 partes? Porque na hora de movimentar fica muito fácil. Porque a gente está trabalhando com formas simples, geométricas, né? E outra que, por exemplo, se eu estiver fazendo de lado, vou fazer o pé de lado aqui, ó, super rápido, ó. Fazer uma coisa mais ou menos aqui assim também e aqui, certo? Uma coisa mais ou menos aqui assim, ó. Se eu quiser movimentar isso que eu estou fazendo, é muito fácil, ó. Eu vou pegar uma outra cor. Imagina que eu selecionei isso daqui, eu não vou fazer porque senão a galera vai criticar. Ah, você tá fazendo porque tá no digital. Mas enfim, olha só, eu poderia colocar isso, ó, mais para baixo, né? Vamos fazer no modo raiz mesmo, né? Ó, coloquei ele um pouquinho mais para baixo e o pé vai acompanhar, ou melhor, né, os dedinhos. Então, ó, os dedinhos vão acompanhar aqui. Então fica meio que uma coisa que você consegue mexer por partes. Isso é muito legal, né? Ou sei lá, eu poderia começar a movimentar essa parte de trás. Então, ó, eu movimento primeiro aqui assim, essa parte de trás. Depois eu vou vir aqui, ó, com outra cor, movimentar a pontezinha. Fazendo isso aqui, ó, pé de lado, hein?
movimento a pontezinha, quase a bandeira dos Estados Unidos. Não é a ideia, vamos mudar a cor loucamente aqui. Colocar um verde, né? E agora sim a gente vem com a ideia do pé, né? Ou melhor, dos dedos no caso, né? O pé a gente tá fazendo há um tempinho já, tá bom? Então assim, ó, eu gosto por conta disso, essa mobilidade. E tendo o pensamento das formas geométricas, né? Ajuda muito a gente a fazer o pé em várias posições, mais acima, mais do lado, mais de frente, tudo mais. Então se você curtiu essas dicas ou se você achou legal, mas não conseguiu reproduzir, aqui na descrição, lembrando, tá o curso Desenhando Animes, porque lá sim, do zero a gente vai te ensinar a desenhar. Fechou? É isso aí e é claro, tem muita coisa para falar sobre pé, mas a gente deixa para um outro vídeo. Deixa para outro vídeo. A gente vai abordar isso aqui mais vezes. Então se inscreva no canal e vejo vocês no próximo. Valeu, gente. Fui.